Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Ana Terra de Gramont. Sou um monte de coisa. Sou professora, sou terapeuta, sou praticante de várias ferramentas, algumas ferramentas de acesso à consciência, tá? Eu prometi que eu ia fazer uma live sobre escolhas e realidades, as realidades que nós criamos. Pois então, né? Que realidade será que foi essa que eu criei nessa semana de que eu não consegui, ou será que eu não escolhi, né? Fica a pergunta no ar. Fazer a tal da live, né? Realmente eu tive algumas questões para resolver aqui em casa, né? Contratempos, não sei que palavra que a gente pode dar. Mas o fato é que o ponto de eu não ter conseguido fazer a live me fez refletir sobre várias coisas na minha vida. Sobre as minhas escolhas, né, também. E é sempre aquela pergunta que é interessante a gente pensar o que eu tô escolhendo, né, pra estar vivendo essa realidade. Essa foi uma pergunta que eu coloquei, né, na minha timeline essa semana, e que tem aqueles que entendem, né, exatamente com clareza do que se trata, tem pessoas que mais ou menos, ou o que é o mais ou menos, né? Cada um entende o que pode entender, cada um entende segundo o recurso que tem para poder entender alguma coisa, né? Alguma mensagem. Então, não existe certo e errado, né, gente? O que existe é o que é possível no momento, o que está no nosso alcance e o que, de repente, está disponível pra gente, né? O que é, ponto. E, bom, quando eu pensei nesse tema de live, eu pensei... Por quê? Porque algumas coisas vêm acontecendo comigo recentemente, desde conversas que eu tenho tido muito expansivas com algumas pessoas, seja com amigos, com clientes, com pacientes, com alunos, enfim, sobre a vida. E às vezes isso que me ocorreu não tem a ver com o tema efetivamente que eu tenho conversado, mas coisas que eu tenho conversado me remetem a esse tema, né? Qual é a verdade, né? Existe verdade? Existe uma verdade absoluta? Existe, afinal de contas, o certo? O que é a verdade sobre a vida, né? E o que eu venho trazer é que, como eu comecei a falar, não existe o certo. Não existe o certo no sentido de a verdade. Mas existem muitas verdades, né? Então, eu lembro uma coisa que eu vivi muito na docência, quando eu fiz licenciatura, né? Pra quem não sabe, eu fiz letras, português e espanhol na PUC, e eu fiz na época de 2004, 2008, e bem uma época que tava muito, muito já em voga, assim, né, que era a questão da gente ser contra, enquanto professores educadores, contra o preconceito, né, contra o preconceito linguístico, né, como professora de língua, eu posso tocar nesse ponto. E aquele momento da pedagogia de que não existe nada errado, tá? Ó, pra você ver, né, como eu lembrei justamente desse ponto. E foi uma angústia muito grande na minha vida. Tá, se eu não posso corrigir o aluno, se não tem jeito certo, não tem jeito errado de se falar, qual é o meu papel? Afinal de contas, sou professora, né? O que eu faço com isso? Olha, vou dizer que não foi só na graduação, mas eu fiquei com essa questão, inclusive faz mais de 10 anos que eu atuo já, né, como professora de ensino fundamental, médio e faculdade, dei aula na faculdade em São Paulo, antes de vir para o interior, formando professores de letras, e essa era uma questão que continuava pegando, né, na graduação. E eu sofri com isso. Na verdade, eu fiquei, afinal de contas, sofri existencialmente com isso. Não que eu não concordasse,
né? Não que eu não concordasse com respeitar quem as pessoas são, inclusive na sua forma de falar, né? Não que eu não respeitasse ou não me afinasse com essa perspectiva, mas eu realmente não tinha referência do que ser, de como agir a partir de então. Se a referência que eu tinha tido a minha vida inteira havia sido sobre existe uma forma certa de ser, uma certa forma de falar o português. Falar o português é apenas para eu fazer, né? R$10. E que quem não fizesse essas concordâncias eram pessoas erradas, né? Eram pessoas não dignas. Eram pessoas menores, eram pessoas inferiores. As pessoas podiam não falar, né, com essas palavras, mas a gente conseguia perceber, né, como que pessoas que de alguma forma cometiam esses erros e outros eram de alguma forma discriminadas, né, uma forma ou outra. Eu mesma, quando criança, eu lembro que eu falei pra mim fazer e meu pai dizia, me corrigia, dizia, O que você tá falando? Tá doendo meu ouvido. E eu não entendia do que ele tava falando. Eu não entendia do que se tratava aquela correção, né? Doía o ouvido, né? Olha só. E eu, de fato, muitos anos depois, em que eu nem lembro como, mas eu entendi do que se tratava aquela regra. E quando eu entendi, absorvi, aderi, né? Houve uma transformação interna. E, ok, ela ficou fluida e passei a aderir na minha vida. Mas o curioso é que quando eu aderi aquilo na minha vida, o que eu passei a fazer? A corrigir os outros, né? E muitas pessoas... E eu tô falando ainda de um momento da minha vida adolescente, tá? Não a época de graduação ainda e sendo professora. E eu saía corrigindo muita gente. Muitos amigos meus. Tem um amigo meu, inclusive, amigo de infância, que hoje nem mora mais por aqui. Ele é uma pessoa que toda hora que falava pra mim fazia, eu corrigia e falava, não é pra mim fazer, é pra eu fazer. E ele ficava muito pé da vida, né? Um quê de encheção de saco, né? De ser corrigido, ser mostrado, ser alertado o tempo inteiro que é uma pessoa errada, né? Que é uma pessoa que tá fora do padrão, fora do que se espera. Até que um dia ele aderiu e ele continuou o ciclo. Ele aderiu, entendeu e absorveu e passou a agir diferente, né? Agir diferente segundo esta regra. Mas ele fez a mesma coisa que eu. Ele continuou corrigindo as pessoas. E não só corrigindo, mas discriminando quem falasse diferente. Bom, hoje ele é advogado, né? Hoje ele estudou, continuou os estudos, é advogado e muito bem sucedido, né? No entanto, eu virei professora de português. Hoje em dia, e há muito tempo, eu não corrijo mais ninguém. Eu não corrijo. E porque não faz mais sentido pra mim, tá? Porque eu reformulei aqui dentro de mim esse incômodo, não me incomoda mais. Eu entendo, eu identifico quando há supostos erros, né? Quando tem desvios da gramática na fala das pessoas, mas eu não corrijo mais, né? Eu convivo, interajo com as pessoas com aquilo que elas são, com aquilo que elas me mostram. Porque eu vivo numa bolha, vivo com pessoas que... todas as pessoas estudadas que falam perfeitamente o português. Não. Mesmo porque eu vou dizer pra vocês que a classe média, com quem a maioria das pessoas com quem eu convivo enquanto círculo social, por exemplo, acho que já esqueceu que existe subjuntivo, né? Eu não sei se vocês identificam o que é subjuntivo, mas pessoas estudadas, pessoas de pós-graduação, pessoas terapeutas, pessoas professores, né? Não sabem o que é subjuntivo, não sabem aplicar isso. Me chama atenção. Eu comecei a aprender, enquanto pesquisadora, a ser observadora, né? E isso foi muito importante para mim. Como seria a gente passar a ser mais pesquisador, né?
do que julgador, né? Não sei, eu queria ver se me apareceu uma outra palavra, mas não me veio. Como seria a gente ser pesquisador, observador, né, das nossas realidades, no lugar de ser aquele que determina, né, como deve ser a nossa realidade no sentido de única realidade, né? E se existissem mais formas da gente ser no mundo, né, além daquela que a gente foi criada como certo. E bom, fica aí a reflexão sobre isso, sobre certo e errado, né? E aí, outra coisa que eu queria colocar é sobre otimismo e pessimismo, tá? Lembrando, né, sobre certo e errado, sobre várias realidades coexistirem e todas poderem existir, coexistir e ser tudo bem, a gente poder ser quem a gente